Isso, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 21, faz uma declaração poderosa a respeito da nossa vida. 2 Coríntios 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu pecado. Quem é a pessoa que a Bíblia fala que não conheceu pecado? Jesus. Olha só o que a Bíblia fala. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez, foi Deus que fez, Deus o fez pecado em favor de quem? De nós. Diga assim, a favor da minha vida, diga. Então, Deus fez isso. Foi Deus que fez isso. Diga bem forte, foi Deus que fez. Então, Jesus não conhecia o pecado. Jesus, ele poderia ter escolhido pecar, mas ele não pecou. Mas na sua morte, que foi para nos substituir, a Bíblia diz que naquele momento, Deus fez de Jesus pecado. Jesus foi feito pecado. E isso aconteceu para o nosso benefício. Deus não por causa de Jesus. Deus fez isso por causa de mim e de você. Então, o que Deus fez, o que Deus fez? Deus fez Jesus pecado por nós. Foi para que isso trouxesse um benefício. Então, o que é um benefício? É um direito que foi adquirido. Então, se você sabe mais ou menos como funcionam as regras no nosso país, você está trabalhando e você vai recolhendo INSS, correto? E tem um tempo, né? Tem um tempo aonde você, por lei, você pode se aposentar. E aí você recebe o seu benefício. É mais ou menos assim. Então você adquiriu ao longo dos anos o direito daquele benefício. Então, quando a Bíblia fala que Deus o fez pecado por nós, significa que existe um benefício que está para mim e para você. Um benefício. É um direito que foi adquirido. E boa parte do corpo de Cristo vive uma vida miserável, vive uma vida de doença e enfermidade, vive uma vida de fracasso, vive uma vida de derrota, vive uma vida de miséria, de pobreza, de ruína, de escassez, uma vida de tormento, de opressão, simplesmente porque não estão sendo ensinados a respeito dos seus benefícios. Então você precisa adquirir conhecimento do qual benefício que pertence a você. Isso é falar de justiça. Talvez algumas pessoas acham que quando a gente fala justiça de Deus, que Deus vai pegar, vai matar pessoas. Agora, deixa eu dizer a respeito de Deus matar pessoas. Isso já foi feito em Jesus. Sacrificado, morto, para que eu e você pudéssemos ter vida. A Bíblia diz que o castigo que nos traz o que? A paz. Então, Jesus recebeu o meu castigo. Diga assim, Jesus recebeu. Diga forte, Jesus recebeu. Agora faz assim, o meu castigo. Não era o castigo dele. Jesus não tinha por que ser castigado por Deus. Eu e você tinha. Mas houve uma substituição. O que era o meu castigo, eu não sei aqui quantos de vocês. Quem aqui é irmão mais velho na família? Quem aqui é irmão mais velho? Ok? Vocês que são irmão mais velho, vocês já levaram bronca, já apanharam por causa do mais novo? Hã? Tem alguém aqui faz assim pra mim, assim, ó. Acho que tem alguma coisa para resolver em casa, viu? Eu lembro que teve uma vez
Eu sou o mais novo de 2 irmãs. E estudávamos na mesma escola. E teve, uma vez teve uma menina da sala da minha irmã do meio. Eu não sei exatamente os detalhes, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que ela ameaçou a minha irmã do meio. Ela disse, olha, hoje quando acabar a aula, eu vou te pegar lá na saída. Minha irmã mais velha ficou sabendo. Irmão, tudo filho de pastor, crente, viu? Olha só pra você ver a coisa, hein? Era quase uma gangue os 3. E a irmã mais velha ficou sabendo. Foi na sala da minha irmã, do meio, e falou assim, a menina disse que vai pegar você no final? Disse. Quem foi a menina? Ela apontou aquela lá. Ela falou assim, ó, no final da aula, você não vai brigar com a minha irmã não, você vai brigar comigo. O nosso irmão mais velho, comprou a nossa briga. E quando você é o mais novo, e você tem um irmão mais velho, aí o irmão mais velho está perto, você cresce na frente dos amigos. Você sabe que você está respaldado. Meu irmão, você pode crescer diante do diabo. Você pode crescer diante dos problemas. Você pode crescer diante das circunstâncias. Você pode crescer diante das enfermidades. Porque o irmão mais velho está por perto para garantir que ninguém vai bater em você. Vamos, pega isso. Então o que Deus Pai fez? Já que o irmão mais novo não podia dar conta de levar uma surra, vai o mais velho então. O mais velho que não fez nada, que não pisou na bola, por amor ao irmão mais novo, que sou eu e você, sabia que a gente não ia aguentar levar uma coça. Aí ele falou, pai, pode fazer comigo, eu vou substituir ele, eu vou substituir ela diante do Senhor. Então o castigo que você tinha para dar para ele, pode aplicar em mim. Quem está entendendo isso daqui? Eu acho que não tem uma imagem melhor para você entender o que Deus fez. Agora veja. Deus fez Jesus pecado por nós. Essa é uma parte do processo. Não acaba aqui. Para quê? Objetivo. Finalidade. Por que Deus fez Jesus pecado por nós? O objetivo, a finalidade, o resultado final é para que nele, em Jesus, é nele, eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se você perguntar para a maioria dos crentes, assim, olhar no olho dele e falar assim, você é justo? A resposta dessa pessoa vai ser mais ou menos assim, eu estou tentando. Eu estou me esforçando para ser justo. Mas justiça não é algo que você tenta. Justiça não é algo que você se esforça para fazer. Já foi feito. Você ouve, você crê e você recebe. Então, quando você compreende essa verdade, quando você compreende essa verdade, isso dá a você ousadia espiritual. Você passa a acreditar na oração. Você passa a acreditar na sua própria fé. Então, eu quero ler algumas partes do que o irmão Kenyon fala neste livro. Ele diz que a justiça restaura ao homem tudo o que ele perdeu na queda. Tudo o que foi perdido por Adão na queda, Jesus recuperou para nós. Tudo. Jesus mesmo falou, eu vim buscar e salvar o que está perdido. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, o versículo 12. Nós vamos olhar vários textos. Eu quero ensinar isso, eu quero que isso entre no seu inconsciente, meu irmão.
E não vai, e para entrar lá tem que ouvir várias vezes. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Irmãos, qual é o nome do homem que entrou o pecado no mundo? Qual é o nome dele? Pode falar. Adão. Antes de Adão, Deus, o pecado não estava no mundo. Então Deus, ele não criou o mundo como a gente conhece hoje. Porque veja, assim como por um só homem entrou, diga assim, entrou. Então se eu digo assim, gente, olha só, o irmão João acabou de entrar aqui na igreja, significa que até então o irmão João não estava aqui na igreja. Ele entrou. Então o pecado, ele entrou no mundo. Não entrou, não foi colocado por Deus. Diga isso, o pecado não foi colocado no mundo por Deus. Fala assim, foi o homem. Agora veja, quando o pecado entrou no mundo, aí a Bíblia diz assim, e pelo pecado veio a morte. Então Deus criou um mundo sem pecado e sem morte. De mundo sem pecado, sem morte. Então o plano original de Deus não tinha pecado e não tinha morte. Agora, quando for restaurado o novo céu e a nova terra, o planeta vai ser refeito, vai ser reorganizado e vai voltar para o plano original. Então veja, entrou o pecado. O homem foi separado de Deus. O homem se tornou agora filho do diabo. A natureza do diabo tomou conta do seu espírito. Ele foi separado de Deus. Ele deixou de ter comunhão com Deus. Entrou a morte. A morte física até então não tinha entrado no mundo. A morte física não é plano de Deus para mim, para você. Por isso que nós temos medo de morte. Por isso que a gente não gosta do assunto. A gente não se sente confortável. Porque nós não fomos criados para morrer. Por isso que tanta ênfase, por exemplo, você vai ver os filmes, os contos, a fonte da juventude, vampiro que tem vida eterna, que nunca... De onde que vem essa ânsia por nunca morrer? Do próprio Deus colocou isso em mim e você. Porque Deus não nos criou para morrer. E a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a morte é um inimigo. Então entrou a morte, entrou as coisas. Quando entrou a morte, entraram também as coisas que causam a morte. O pecado entrou, com o pecado entrou a morte, com a morte entrou as doenças que causam a morte. Entraram as guerras que causam a morte. Tudo aquilo que causa a morte entrou porque o pecado entrou. Perdemos aquela posição, perdemos a posição da comunhão com Deus, perdemos paz com Deus. Então, quando Deus nos coloca, nos faz, diga assim, Deus me fez. Veja, não é algo que você faz, é algo que Deus pode fazer, só Deus pode fazer. Só Deus, Ele pode nos colocar novamente na posição de justiça. E Ele fez isso. Significa que aquilo que Adão perdeu, Jesus veio para restaurar. Assim também a morte passou a toda a humanidade. Veja, passou para todo mundo. Por que passou para todo mundo? Porque todo mundo pecou. Então, quando Jesus, Ele vem, através da sua morte, através da sua ressurreição, agora nós podemos nascer de novo. Diga, nascer de novo. Nascer de novo, essa posição, aquilo que Adão perdeu, vai ser restaurado. Então nós perdemos a posição. Depois de Adão, ouça isso. Depois de Adão pecou, até Jesus nascer, ninguém era filho de Deus.
Quando Jesus veio à terra, ele era o único filho de Deus que estava na terra. Único. Ele era o unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito. Unigênito, único, que tem a mesma genética de Deus, a mesma vida de Deus, a mesma natureza de Deus. Agora, quando nós somos feitos justiça de Deus, a nossa posição é restaurada. Ou seja, a justiça, ouça isso, isso é tão poderoso. A justiça restaura você, a sua posição diante do Pai. Ou seja, você diante de Deus está no mesmo patamar que estava quando Jesus estava aqui na terra. Olha só, Jesus, ouça isso, Jesus não é mais filho de Deus do que eu e você. Eu sei que isso puga a nossa religiosidade. Porque durante tanto tempo a gente ouve que não é nada, que não é ninguém, que não merece coisa nenhuma. Meu irmão, Jesus não é mais filho de Deus do que eu sou filho de Deus. Diga bem forte, eu sou tão filho de Deus quanto Jesus é. Diga assim, eu tenho a mesma natureza de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Sabe o que significa ser co-herdeiro? Significa que eu tenho um irmão, irmã, os nossos pais morrem, a herança que meus pertence a mim e aos meus irmãos. Nós temos acesso e direito à mesma herança que Jesus tem. Diga assim, eu posso desfrutar da mesma herança que Jesus. Meu irmão, quando você vê Jesus na terra, Jesus não ficou doente. Ele assumiu, ele tomou as nossas enfermidades. Mas ele não ficou doente. Jesus não teve falta de nada. Você imagina você chamar 12 homens para caminhar com você, bancando todo mundo. Jesus tinha um tesoureiro particular. Você tem um particular? Não, porque quem tem isso é rico. Jesus tinha um tesoureiro particular. O tesoureiro era ladrão, roubava bolsa e dinheiro não faltava. Jesus não teve falta de nada enquanto vivia na terra. Ah, mas ele nasceu numa estrebaria. Lê a Bíblia e vai ver que José e Maria procuraram hospedagem em todos os hotéis da cidade. Está lá na Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia. Como não havia vaga em lugar nenhum, a mulher estava parindo a criança, gente. Já estava lá com as contrações. Não dava para esperar uma vaga, não. Foi aonde dava. Mas eles procuraram uma boa hospedagem. Então, lembre-se disso. Olhe para Jesus, porque Jesus, Ele é o nosso referencial. A intrepidez de Jesus na presença do Pai, a intrepidez de Jesus, Satanás. Jesus sabia que tinha direito na presença de Deus. Você tem direito de estar diante de Deus, de chamá-lo de Pai, de ter suas orações respondidas. Você é filho de Deus, você tem direito à saúde divina, ter a sua vida completamente abastecida, ser protegido nesse mundo. Meu irmão, quando foram pegar Jesus, Pedro falou, quer que a gente use as espadas? Vamos descer. Vamos descer a espadada, eu usar uma palavra que ia ficar feio. Vamos descer a espadada na turma aqui. Olha o que Jesus falou. Se eu pedisse ao meu Pai, Ele mandaria agora 12 legiões de anjos para me proteger. Diante da ameaça de morte, vamos colocar assim,
Jesus, ele sabia que como filho de Deus, ele tinha direito que anjos o protegessem. Meu irmão, agora entenda o que eu quero dizer. Perigoso, de assalto, não é espada hoje, é arma. Meu irmão, você tem direito de ser protegido pelos anjos do Senhor. Aquelas 12 legiões de anjos que Jesus não chamou, estão disponíveis para você e para mim. Bora! Nós temos que ter essa intrepidez, porque a justiça nos dá autoridade. Então, a justiça nos restaura a nossa posição. Outra coisa, olha só, coloca aqui para mim, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos. Vocês são filhos. Filhos. Você não é somente servo. Você é um filho que serve. Mas a sua posição não é de servo. A sua posição é de filho. Mas você tem um coração de servo. Por quê? Porque você imita o irmão mais velho. Quem é irmão mais novo aqui? Irmão mais novo imita irmãos mais velhos. Eu gosto de colocar mostarda na pizza, porque eu aprendi com a minha irmã mais velha. Ela fazia isso. Eu achava o máximo. Irmão mais novo acha que tudo que o irmão mais velho faz é o máximo. É ou não é? É ou não é? Até hoje eu gosto de mostarda na pizza por causa da minha irmã mais velha. O nosso irmão mais velho é o máximo. E a gente deve imitar tudo que ele faz. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Versículo 7. Assim, você já não é mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Nós não somos mais escravos do medo, não, gente. Porém, filho, diga assim, eu não sou mais escravo. Diga, fala, eu não sou mais escravo. Eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo da doença. Eu não sou mais escravo da miséria, da pobreza. Eu não sou mais escravo do diabo. Agora diga, fala, eu sou filho de Deus. Diga assim, eu não sou escravo do medo. Eu não sou escravo do pânico. Diga assim, eu sou filho de Deus. Filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então a justiça, ela restaura essa comunhão também perdida. Fomos separados de Deus, não podíamos ouvir a voz de Deus. Quando você é feito justiça de Deus, você começa... O que é comunhão? É ter algo em comum com alguém. Você pode gostar muito, ter muito carinho pelo seu cachorrinho, pelo seu gatinho, mas você não pode ter comunhão com ele. Porque vocês são seres de naturezas diferentes. Você pode ter comunhão com Deus porque você e Deus são seres que possuem a mesma natureza. Jesus se aproximava do Pai com a mesma liberdade com que uma criança se aproxima dos seus pais. Então essa comunhão, a nossa fé foi restaurada. Olha só o que diz Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Jesus ele faz uma declaração, uma afirmação. Tenham fé em Deus.
Mas o sentido no original literalmente diz: tenha a fé do tipo de Deus, tenha a fé como Deus a tem, tenha a fé como o próprio Deus. Então a fé de Deus, como é que é a fé de Deus? É aquela que crê com o coração e fala com a boca. Essa é a nossa fé. A fé foi restaurada. Romanos capítulo 12, o versículo 3 diz que eu e você recebemos uma medida de fé, e com essa medida você pode vencer o mundo agora. Ali, porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pensem com moderação, fé, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Meu irmão, você recebeu uma medida de fé. Diga assim: eu recebi uma medida de fé. Agora saiba, essa medida pode ser aumentada. Olhe para alguém e fala: essa medida de fé na sua vida tem que ser aumentada. Meu irmão, Deus já fez a parte dele. Você já ouviu aquelas histórias de pessoas que herdaram heranças grandiosas, mas que por falta de sabedoria perderam tudo? Sim ou não? Então, meu irmão, você tem que ter sabedoria para aumentar a sua herança. Seu pai deixou uma herança, mas agora é você que tem que aumentar ela. Aumentada. Sua fé pode ser e deve ser aumentada. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Fé vem pelo ouvir. Fé vai ser aumentada por ouvir a palavra, praticar a palavra. Mas a fé foi restaurada a nós. A paz foi restaurada. Olha só o que diz Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, o versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Quero que você preste atenção nessa mensagem. Justificados. O que é ser justificado? É ser declarado justo. Justificados mediante a... Então isso acontece pela fé. Você tem que receber a sua justiça pela fé. Justificados mediante a fé, nós temos o quê? Paz com quem? Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Quando nós somos colocados na posição de justiça pelo próprio Deus, nós somos restaurados. Essa paz de Deus enche o nosso ser. Meu irmão, não tem nada que pague a paz. Não tem nada que seja mais importante. Você pode ter recursos, você pode ter fama, você pode ter poder, mas se você não tem paz, você não consegue nem desfrutar do que você tem. Agora, essa paz, ela está dentro de nós e ela permanece em nós quando por fora existem problemas. Só o Espírito Santo tem o poder de nos manter em paz quando está tudo agitado. A Bíblia fala de uma paz que excede o entendimento e que é poderosa para guardar a nossa mente e o nosso coração. Senão a gente vai ter um treco, fica doido, fica oprimido, fica perturbada no emocional. Então essa paz protege a sua alma. Porque a sua alma é a sede das suas emoções. Paz conserva você equilibrado. Paz protege você de uma mente perturbada. Você pode ver uma pessoa com a mente perturbada, ela não tem paz. Ela só tem tormento. Pessoas estão em busca de paz.
E a pessoa pode ir para um lugar tranquilo, sereno, sem barulho, e estar ali e não ter paz. E você pode estar numa grande metrópole agitada e estar cheio de paz. Porque está fora, paz se trata do que está dentro. E quando você tem o Espírito Santo, você tem paz. Sabe por quê? Porque você tem o Consolador. Aquele que te consola, aquele que te ajuda. Nossa liberdade foi restaurada. Nós somos livres. Você é livre do diabo. Você é livre do medo. Você é livre da pobreza, da miséria, da falta, da ruína, da escassez. Você é livre da doença, da enfermidade. Livre do pecado. Livre! Agora, você vai se aprofundar nessa liberdade. Essa liberdade, ela vai ser mais real a você à medida, na proporção que você renova a sua mente com a palavra. Meu irmão, dá tristeza de ver tanto crente por aí, morrendo, segurando a Bíblia. Só ouvem condenação, só ouvem peso, coisas que não transformam, que não libertam. Meu irmão, mas eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a tua casa, eu declaro sobre você essa paz, essa revelação, tomando o teu coração, tomando a tua mente. Eu declaro esta palavra conservando você, eu declaro esta palavra conservando você em paz, eu declaro esta palavra conservando você em momentos difíceis, eu declaro esta palavra conservando você saudável, eu declaro esta palavra operando em teu favor, funcionando em teu favor, eu declaro esta palavra abrindo caminhos sobrenaturais para você. Eu declaro que esta palavra está tocando você, seu lar, seus filhos, sua finança, sua saúde, tudo aquilo que você tocar, esta paz e esta palavra está ali misturado. As pessoas que não valorizam a comunhão é isso. Pessoas que às vezes tratam o congregar de forma leviana. É a mesma forma como você dizer que não é importante usar um guarda-chuva no dia que está chovendo. Ou então é como você desprezar o guarda-chuva que está protegendo você do impacto da chuva. É como você está protegido. Meu irmão, você sabia que tem pessoas, mesmo que elas não tenham uma vida espiritual intensa, fervorosa, elas são protegidas porque elas estão associadas a um lugar e uma unção? Que simplesmente porque você está associado a esse lugar, ainda que você não entenda tudo que a gente prega aqui, ainda que você não esteja se aprofundando em tudo que a gente ensina aqui, mas simplesmente porque você está nessa atmosfera, porque você está envolvido nesse ambiente, porque você está debaixo desse guarda-chuva, você está sendo protegido. Porque a Bíblia diz que é aqui, que está lá no Salmo 133, que Deus ordena bênção e vida para sempre. Meu irmão, levante as suas mãos, porque eu profetizo, Deus está ordenando aqui nessa noite bênção e vida para você. Recebe agora em nome de Jesus. Então nós somos livres. A liberdade em Cristo, liberdade do medo de Satanás, liberdade do medo do homem. Quantas pessoas presas à necessidade de aprovação dos outros. Meu irmão, se você sabe que Deus te aprova, você tem o selo de Deus, se você tem Deus dizendo, este é meu filho amado em quem me compra. Por que tantas pessoas sofrendo emocionalmente, precisando de uma revelação de Deus como Pai, precisando se apropriar dessas verdades? Nós não nos apoiamos sobre o nosso entendimento.
Nós não somos importunados ou abatidos pelo conhecimento que vem pelos sentidos, pelas circunstâncias, porque nós andamos por fé e não por aquilo que estamos vendo. Então isso é justiça. É você ser recolocado nessa posição. Agora, preste atenção aqui, estou terminando aqui. Ouça bem, ouça bem. Eu sei que isso nos aviva, mas nós precisamos pegar essas verdades, meditar nelas diariamente, para que a gente tenha uma consciência. Vê se você consegue entender isso. Você ter uma consciência. Uma consciência de que você é isso, de tudo que eu estou falando. E a porta de entrada para estas coisas entrar dentro de você é a sua mente. E a sua mente não consegue mudar, reprogramar, ouvindo só uma vez. Quando você ouve a primeira vez, você está sentado aí e você está questionando o que eu estou falando. Não é bem assim, não é assim. Eu não aprendi desse jeito. Não concordo com isso. Isso não pode ser verdade. O que ele está falando deve ser heresia. Então você vai ouvindo. Vai ouvindo. E à medida em que você vai se expondo a essas verdades, o Espírito Santo, ele vai fazendo a obra no seu interior. Ele vai começar a mudar, ele vai começar a reprogramar a sua forma de pensar. A idade vai começar a pensar, a mudar. Esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de fracasso, esses pensamentos de inferioridade, esses tormentos na sua mente. Por quê, irmão? Porque a palavra, ela vai lavando, ela vai limpando você por dentro. Depois que muda a sua mente, sabe para onde que vai o processo? Para as suas emoções. Porque a palavra tem o poder de estabilizar o teu emocional. A palavra, como ela é uma espada de dois gumes e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta em medulas, o Espírito Santo, ele tem poder de chegar em lugares da tua alma e com a palavra restaurar o teu emocional. Trazendo equilíbrio. Curando os seus traumas. Removendo as inseguranças emocionais, criando novos paradigmas no seu inconsciente. Porque o Espírito Santo vai revelando a você Deus como seu Pai, como seu provedor, como aquele que cuida de você. E isso vai estabilizando a sua alma. Deus vai ministrando a você em pontos chaves das suas inseguranças, das suas dores. Alguém recebendo algo aqui? Mas como que isso vai acontecendo? Isso vai acontecendo na medida. Irmãos, às vezes eu não sei explicar. Porque com pessoas é assim. Tem pessoas, eu não sei porquê. Deus, com algumas pessoas acontece instantaneamente. Mas com a maioria é um processo. E se você não para, ele começa a tocar também no seu corpo. Porque a palavra é vida e saúde para o nosso corpo. Você vai desfrutar. Porque, irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Entenda o que eu vou dizer. Antes de você jogar pedra, deixa eu terminar a frase. O melhor de Deus não é que a gente seja curado. Porque ser curado significa que eu estou doente. O melhor de Deus, para mim e para você, é que a gente ande em saúde divina e nunca venha precisar ser curado. Mas se eu e você precisar, não tem problema não. Pode crer, não tem condenação nenhuma. Porque ele já fez a provisão para a cura também. Antes que te houvesse doença, ele já era cura. Mas você pode crer na palavra. Aí as pessoas falam assim, cuidado, viu, lá na Ebenezer, lá eles falam do evangelho da prosperidade. Oxe, e é verdade.
Fala do evangelho da prosperidade, do evangelho da paz, do evangelho da cura, do evangelho da salvação, oração. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. O Senhor nos ungiu para pregar aos cativos, aos oprimidos, para pregar o evangelho aos pobres. O que é o evangelho para o pobre? Pobre, eis que te digo, você está mais pobre. Então pegue essas verdades que você tem ouvido, amém? Amém? Eu não preguei nada que você já não sabe. Mas eu preguei algo que nós precisamos ouvir constantemente. Vamos ficar em pé. Eu quero que a gente tenha tempo, calma, gente. Eu quero que a gente faça algumas confissões. Nas confissões, declarações. Porque funciona pelo poder da nossa palavra. Palavra. Ouviu o ensino aqui nessa igreja de crer com o coração e falar com a boca. Deixa eu ver. Pronto. É o que está lá em Marcos 11, 23. Jesus falou assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz. Você precisa crer que vai ser feito o que você diz. Eu digo assim: eu creio que será feito na minha vida, na minha casa, no meu corpo, na minha saúde, nas minhas finanças, o que eu disser. Nós precisamos crer no poder de Deus para nos conservar irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. No espírito, novo nascimento. Na alma, o que é uma alma restaurada? É uma mente renovada, é uma emoção equilibrada e uma vontade controlada. Você não pode dar vazão a todas as suas vontades. Nós estamos vivendo num tempo de muito desequilíbrio emocional. Muita pressão para trazer perturbações emocionais, mentais. Esse é o tempo que você precisa ouvir mais a palavra. Deixa eu dizer isso em nome de Jesus. Eu não sei porquê, mas eu percebo o Espírito Santo me puxando para ficar falando isso. A palavra vai equilibrar o seu emocional. Geralmente nós da palavra da fé, a gente fala muito pouco sobre as questões da alma. A gente enfatiza mais as coisas do Espírito. E essa é a dificuldade que as pessoas têm. Porque eu prego uma coisa como essa, a gente tem a paz, a gente tem isso. Aí a pessoa, mas eu não tenho. Porque não entende, isso já é uma verdade no Espírito. Mas leva tempo para a alma se moldar essa verdade. Leva tempo. Não é instantâneo. No espírito é instantâneo. Mas na alma leva tempo. Porque o trequinho complicadinho é essa tal nossa alma, né, gente? Aí você expõe a sua alma na palavra. Aí essa palavra, ela começa, o primeiro processo da palavra na sua alma é na sua mente, renovando as suas emoções, os seus pensamentos. Ela vai reprogramar a sua mentalidade. Você vai aprender a pensar como santo. Você vai aprender a pensar como alguém que é curado. Você vai aprender a pensar como peru. Você vai aprender a pensar diferente. Você vai aprender a pensar que você, no seu valor, e muitas pessoas não acreditam nela, mas ela vai começar, o Espírito Santo vai começar a pegar essas verdades, a mente dela vai mudar. Irmãos, é isso que os coaches estão fazendo hoje. O que você está recebendo de graça aqui, eles cobram R$4.000, R$5.000 para um final de semana.
para fazer uma virada de chave na sua mente. Você tem o livro que tem o poder de mudar a sua mente. Depois da mente, pensamentos, são as emoções. Porque o Salmo 23 fala que o nosso pastor restaura a nossa alma. Ele nos guia mansamente. Deus, Ele é manso nesse processo. Meu Deus do céu, gente. Porque nem eu nem você dá conta de uma mudança instantânea na nossa alma. A gente vai pirar se isso acontecer rápido. A gente precisa de processo. Nós estamos aí, eu no caso, 41 anos, vivendo assim, pensando assim, sentindo assim. A gente não pode achar que agora instantaneamente a gente vai mudar. Aí que entra a igreja. Porque na igreja tem que ser um ambiente aonde as pessoas podem encontrar amor e aceitação para entrar nesse processo de mudança. Aí ele vai purificando, vai tirando. Aí também o teu corpo vai sendo mudado, sua saúde vai sendo mudada, os vícios vão saindo. Mas tudo começa com a palavra. Pode não ser um processo, mas é sobrenatural. É sobrenatural. Eu queria que você...